Boa noite, queridos. Na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui retornando para o nosso estudo. E louvo a Deus pela vida dos senhores, de todos aqueles que nos assistem nesta noite. Muito obrigado. E vamos orar agradecendo a Deus por esse momento que Ele nos concede. Pai bendito, Santo Eterno Deus, te louvamos por mais um dia, onde Tu permite de estarmos estudando a Tua Palavra. No nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Que Deus possa estar atuando em cada vida. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Ontem, nós iniciamos esse estudo de primeira carta de Pedro e nós falamos sobre a nossa posição privilegiada em Cristo. E nós estudamos nós como cristãos devemos viver em obediência. Fomos chamados filhos da obediência, né? Por Pedro, lá no capítulo 1, verso 14 e 15. E há três coisas envolvidas em tal obediência. Devemos estabelecer um hábito de obediência. Aprendemos onde? Temos de fazer uma ruptura com o nosso estilo de vida passada. E, número 3, nós cristãos devemos viver em santidade. 1 de Pedro 1 e 10. E terminamos dizendo que a santidade de Deus apontam que nenhum outro atributo Deus é elevado ao 3º grau. E a Bíblia nunca diz de Deus amor, amor, amor. Eterno, eterno, eterno. Ou misericordioso, misericordioso, misericordioso. Mas diz que Deus é santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. E é com esse Deus que nós nos identificamos. Fomos chamados filhos desse Deus e chamados para ser santo como Ele é. E hoje nós vamos estar aqui estudando o capítulo 2 de 1 de Pedro, que começa o primeiro versículo, vai dizer o seguinte: depositando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, inveja, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação.
Olha que coisa linda, esse Deus, ele não deseja que nós permanecemos raquíticos, pequenos, ele deseja que nós desenvolvemos. Nós fomos postos numa posição tão favorável como herdeiro de Deus e como herdeiro com Cristo. Por que Deus nos colocou nesta posição favorável de herdeiro dele e co-herdeiro com Cristo? Certamente, queridos, não foi para nós nos acomodarmos e desfrutar de todas essas bênçãos sem nenhuma responsabilidade até que Jesus volte. Deus assim nos privilegiou para que proclamemos as virtudes do Deus que nos chamou das trevas à sua maravilhosa luz, conforme nós vimos ontem em 1 de Pedro 2, verso 9 e verso 10. Sabe com que propósito ele nos chamou? Para proclamarmos a virtude ou as virtudes dele. Por isso, nós estamos nesta noite que nós somos arautos da virtude de Deus. Para se atingir este fim, faz-se necessário mais que um testemunho casual ou superficial de nossa parte. É necessário dedicar a Deus nossas mentes, nossa maneira de viver. Pedro escreve tudo isso. Nosso crescimento espiritual, conforme lemos agora na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 1 e verso 2. E nosso louvor no capítulo 2, do 3 ao 10. Eis porque Pedro insta-nos a cingir o lombo do nosso entendimento. Quando os homens no passado usavam túnicas, era necessário cingir-se com uma tira de couro ou pano para prendê-la. Tornava-se difícil executar qualquer trabalho com as abas da túnica abanando, pois atrapalhavam os movimentos. Então, precisamos compreender que cingir os lombos da mente significa fazer o que for preciso para estar sempre preparado para envolver pensamentos sérios e executar propósitos também sérios. Significa estar sóbrio, autocontrolado, alerta, dirigindo a esperança com base na graça que nos será dada quando da revelação de Jesus Cristo. Como nos mostraremos maduros e sóbrios? Como vamos nos mostrar maduros? Sendo e continuando ser filhos obedientes.
E para isso, nós precisamos agora, como ele escreve no verso 2, e esta é a minha oração para que Deus, em sua graça, utilize esse estudo para que você deseje ainda mais crescer no conhecimento da palavra de Deus. Esse é o ponto de partida do apóstolo Pedro. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O cristianismo não é apenas para ser crido, mas também para ser vivido. No primeiro capítulo de sua epístola, Pedro tratou da realidade do novo nascimento. Não por meio da semente corruptível ou temporária, mas da semente incorruptível ou eterna, que é a palavra de Deus. Todavia, todo recém-nascido precisa de alimentação. E assim como um bebê natural necessita de leite, da mesma forma, um novo convertido necessita do leite espiritual, a fim de ser nutrido em Cristo. E as irmãs sabem disso muito mais, que quando uma criança nasce, você pode ser um milionário, independente que você tenha o melhor cardápio. O que a criança precisa é do leite. Ele precisa do leite materno. E, exatamente, é insubstituível o leite materno. O pai pode ter posses, porém, se a criança não tiver o leite, ela vai estar sujeita ao óbito. Isso, amado, estou falando contigo para que você entenda que você necessita da palavra. E ele, no verso 1 do capítulo 2, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicência. Por isso, diante da palavra semeada, todo cristão deve abandonar as atitudes pecaminosas de sua velha vida e buscar diariamente ser mais parecido com Cristo. A Bíblia é o nosso espelho. Despojando-vos, diz a palavra, portanto. Então, o verdadeiro arrependimento deve sempre começar com o abandono do pecado. Se abandonássemos o pecado, nossa vida seria muito mais completa e abençoada. Sabe por quê, querido? Porque o pecado, ele nos priva da intimidade, do melhor de Deus. E ainda assim, muitas vezes,
brincamos com algo extremamente perigoso. Tentamos chegar o mais perto possível sem se queimar. Mas o pecado nunca opera sem consequências. O que semeamos, colhemos. Pedro, ele vai listar algumas coisas que nós não vamos falar nessa noite. Mas nós precisamos entender que é necessário alimentar-se da palavra de Deus como o recém-nascido. Ele deseja ardentemente o leite materno. Desejai ardentemente. Pedro queria que seus leitores desejassem ardentemente a palavra como um bebê recém-nascido deseja o leite. Porque, como nós falamos há pouco, o leite, no leite materno, há pureza. Recém-nascido. Identifica uma criança que acabara de nascer e está chorando desesperadamente pelo alimento. Sua maior necessidade é o alimento. Ela é tão frágil, mas a sua fome é grande. De forma semelhante, os crentes devem desejar a palavra de Deus. É um desejo singular e implacável, porque a vida depende disso. Contudo, Pedro proclama que não é qualquer tipo de alimento. Pelo contrário, genuíno leite espiritual. Que o termo genuíno vai significar literalmente não misturado, não adulterado. E isso também nos leva que o genuíno leite, ele é racional, porque ele diz, olha, desejai ardentemente. Nesse caso, a criança, ela busca o que quer. Você vai chegar com a melhor carne, com a melhor fruta. O que ela quer é o leite. A palavra de Deus deveria encher nossas mentes com o conhecimento de Deus e mover os nossos corações com sua majestade e amor. E a terceira coisa que eu quero falar para encerrarmos, que a palavra é nutritiva. Diz o verso 2, diz, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Você vê nesse verso que muitos de nós incomodamos porque as pessoas querem ser como nós, porque as pessoas muitas vezes pregam como nós, falam como nós, mas Deus, ele não tem ciúme, ele não tem inveja, ele quer, o desejo dele é que você deseje crescer
É sempre triste ver um ser humano desnutrido, fraco e em desenvolvimento demorado. Mas muito mais triste é ver crentes espiritualmente desnutridos e subdesenvolvidos. Todos os crentes devem ser motivados pela oportunidade de crescer e amadurecer em Cristo. Vos seja dado o crescimento. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.